Boa noite a todos, boa noite a todas, a graça e a paz. Mais uma vez, domingo, estamos aqui juntos, eu e você, você e eu, a Igreja do Senhor reunida, para juntos adorarmos a Ele, ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que nos uniu através de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, baixe sua cabeça, onde você está agora, e vamos orar ao Senhor. Ó Deus eterno, grandioso és tu. A Igreja do Senhor se reúne nesse momento aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Ó Deus, queremos dizer ao Senhor, como igreja, Pai, que reconhecemos a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a onisciência, a onipresença e a onipotência do Senhor. Reconhecemos que tu criaste todas as coisas, visíveis e invisíveis, e tudo que o Senhor criou foi para a glória do teu nome. O Senhor nos criou também, ó Deus, seres perfeitos para adorar o Senhor. Sabemos que nós pecamos, nós erramos, nossos pais lá no passado pecaram e ficamos distantes do Senhor. Mas, Senhor da glória, tu nos amou sempre, tu nos ama e tu nos amarás sempre. Louvado seja o teu nome. O teu Espírito nos constrange a entender essa graça maravilhosa do Senhor. Por isso, Senhor, nossos lábios hoje proclamam a grandeza do Senhor, as maravilhas do Senhor. E nós queremos dizer sempre, 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 grande, grande é o Senhor. Glória, glória, glória e glória seja dada a ti. Santo é o teu nome. Tu és digno de ser louvado. O nosso ser tem desejo, Senhor, de estar na tua presença, glorificando e exaltando o Senhor. Porque tu és Deus, tu és o nosso Deus. O Senhor nos ama, o Senhor nos amou, nos ama e nos amará sempre. E é o nosso desejo te amar também sempre. Glorificar o teu nome e bendizer o nome do Senhor, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesse momento. Eu queria fazer a leitura do Salmo 24, tá certo? Pega a sua Bíblia, talvez vai aparecer no vídeo o texto, mas pega a sua Bíblia com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, enfim, com sua mãe, e vamos ler junto essa palavra. Eu queria ler os versículos ímpares e a missionária vai estar aqui lendo os versículos pares. As mulheres vão ler com a missionária, os homens lerão comigo, tá certo? O Salmo 24. Vamos ler ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Salmo 24 diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e a pôs nos alicerces das profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Vamos ler todo mundo junto, os homens e as mulheres, esse último versículo. Vamos juntos agora? Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Vamos entoar um cântico ao Senhor nesse momento.
você guarda o sol. Como brisa sonha um dia soprar, como a terra que espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória que virá no Salvador. Em Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, um novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória que virá do Salvador. Em Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor é a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. O dia da vitória em que virá meu Salvador, em Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Ele enxugará. Ele enxugará. Irmãos, sabemos que nem tudo que desejamos fazer, nós fazemos. Nem sempre fazemos o que agrada ao Senhor, aquilo que é bom para o próximo. Então a palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Vamos orar. Enquanto eu estou orando aqui, gostaria que também você colocasse diante do Senhor as suas dificuldades em poder fazer a sua perfeita vontade. Senhor bendito, todo-poderoso, grande é o Senhor no meio de nós. E é por isso que nós clamamos a Ti, porque não há outro Deus senão a Ti. Que devamos, Senhor amado, colocar os nossos joelhos em terra, Senhor, e o nosso coração completamente rendido a Ti, para a confissão dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que nós não devemos confiar em nós mesmos. E muitas vezes é assim que temos vivido, Senhor, confiando em nós mesmos e deixando a Tua preciosa orientação de lado. Tem misericórdia de nós, Senhor.
limpa a nossa vida, limpa a nossa mente, os nossos sentimentos de nós mesmos, para que muito mais de Ti venha preencher o nosso ser. Ó Deus, cuida de nós, faz com que, ó Deus, buscamos a Tua preciosa orientação, a Tua preciosa presença. Ó Deus Todo-Poderoso, grande, 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 grande é o Senhor. Aleluia. E é por isso, Senhor, porque Tu és grande, que nós entregamos tudo a Ti, nossas mazelas diante do Teu altar. E suplicamos que Tu passes à nossa frente, Senhor, e nos limpa, Deus, completamente, para que, ó Deus, as pessoas vejam o resplendor do Senhor através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um cântico, vamos exaltar o nosso Deus. E logo após a irmã Lígia estará orando. Vamos ter o privilégio de ouvir a irmã Lígia e colocar também o nosso coração diante do nosso Deus, mais uma vez. Ele vem para ti.
Meu amado Deus, no estamos aquí reunidos físicamente, mas en espíritu, para una vez más te adorar, para glorificar tu santísimo nombre, para te decir o cuán grande es nuestro amor por ti, para te decir que sin tu presencia nuestra vida perde o sentido. No te afastes de nos, porque precisamos de tu protección en todo momento. Cóbrenos con tu manto protector. Protege nuestras familias. Protege os membros desta humilde congregação. Protege os aflitos, os desprotegidos, os doentes deste país. Dá fortaleza àqueles que perderam seus filhos, os filhos que perderam seus pais, avós, tios, irmãos, neste período de tribulação. Cuida dessas pessoas que tanto precisam de ti, Senhor, Deus de minha alma. Que este período de tanta tristeza seja motivo para uma aproximação a ti, para que essas pessoas saibam que o nosso Deus está lá nos céus, olhando por nós, que a sua misericórdia é grande, que nosso Deus derrama sua luz e amor sobre nós. Oremos para ele de joelhos, com o rosto no chão, com lágrimas nos olhos, de pura gratidão, porque não estamos sós. Em nome de nosso Senhor Jesus, amém. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Estamos chegando agora no momento da palavra e nós trazemos hoje mais um convidado para ministrar aos nossos corações essa palavra. O nome dele é Luiz Carlos. Sim, ele é pastor da Terceira Igreja de Manaus, pastoreia também a Sétima Igreja de Manaus, pastoreia também a comunidade ribeirinha do Amatari, onde eles têm uma missionária lá que toma conta, a missionária Dara. Que Deus abençoe a vida dela na missão. Bom, o pastor Luiz Carlos, ele saiu de um lugar chamado Rio Fundo, no interior de Sergipe, do estado onde eu nasci, onde os missionários Raimundo e Valdívia nasceram. Bom,
nessa cidade do interior, onde nem havia energia elétrica, era tudo à base da lamparina, Deus separou alguém para levar a sua palavra, para se tornar pastor, para ter um coração missionário e evangelista. Glória a Deus por isso. Então, é deste homem hoje que nós ouviremos um pouco da palavra de Deus. Deus falou ao seu coração e ele ministrou a nós. Então, meus irmãos, vamos orar pedindo para que o Espírito Santo abra os nossos corações nesse momento? Senhor Deus amado, Pai querido, nós te pedimos, pelo poder que há em Ti, que transforme nossas vidas ao ouvir esta palavra. Santo Espírito de Deus, neste dia, nós te pedimos que inunde o nosso ser e nos impulsione por onde o Senhor quer que nós andemos. Sopra o Teu vento, sopra o Teu hálito, sopra sobre nós, como Tu soprastes a vida para dentro de nós. Sopra também, Senhor, o Teu vento de poder, de amor, de entrega, de serviço. Abençoa-nos, Pai, em meio a estas palavras. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, graça e paz, quero expressar aqui, antes de iniciarmos a nossa reflexão, a minha gratidão, primeiro a Deus e depois a todos os irmãos da primeira IPI de Belém, pela oportunidade que me é concedida de poder transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos irmãos e a todos aqueles que terão contato com este culto. Eis aqui a minha gratidão, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente em nome de Jesus. Bom, irmãos, neste momento eu quero convidá-los a refletirmos sobre o seguinte tema: o salário do pecado versus o dom gratuito de Deus, certo? Então é o salário do pecado versus o dom gratuito de Deus. Bom, irmãos, antes de iniciarmos esta reflexão com base nesse tema, eu sei que muitas pessoas esperam em tempos como esse, em tempos de crise, onde nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus. A gente está vivendo fortes crises no mundo, mas principalmente no Brasil. Além da crise sanitária, nós também temos uma crise política, nós temos uma crise religiosa, nós temos uma crise de ordem econômica também. Então esse é um tempo bem difícil, e eu sei que a maior parte dos pastores, dos líderes religiosos, estão levando mensagem aos fiéis das suas igrejas acerca do cuidado de Deus, do livramento do Senhor, da confiança no Senhor, do descansar no Senhor. Eu mesmo tenho feito isso por diversas vezes, não somente na terceira IPI, na sétima IPI de Manaus, mas eu tenho tido a oportunidade de participar de lives de outras igrejas em outros estados, e eu tenho buscado fazer isso também. Porém, quero dizer aos irmãos que nesses últimos dias, principalmente nessas últimas 2 semanas, eu tenho feito uma reflexão que eu considero que precisa ser feita também por todos os cristãos. E essa reflexão consiste em pensar sobre a prioridade da nossa vocação, sobre a prioridade da nossa missão. Nós sabemos que a prioridade da nossa missão, a prioridade da nossa vocação, é fazer Jesus Cristo conhecido a outras pessoas. É pregar o Evangelho de Jesus Cristo para que vidas sejam transformadas. Sabemos que a finalidade última da nossa vocação e da nossa missão é a glória de Deus. E a glória de Deus também se manifesta por intermédio da transformação da vida do homem e da mulher. Tendo dito isso, irmãos, eu quero dizer que eu tenho 2 objetivos bem claros com esta mensagem hoje. O primeiro é propor um desafio para os irmãos. Vocês estarão ouvindo esta mensagem, participando deste culto, e logo que terminar de fazer isso, você estará distribuindo esta mensagem para pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, para que ela também seja abençoada, para que então estejamos contribuindo
né, com essa responsabilidade que temos, né, que é a prioridade da nossa missão, fazer o Evangelho de Jesus Cristo conhecido. E aqueles que estarão recebendo esta mensagem, agora eu quero me dirigir a você que está recebendo esta mensagem neste momento, que ainda não teve um encontro com Jesus, né, e esse é meu segundo objetivo. Eu quero dizer a você que eu tenho da parte de Deus uma palavra para a sua vida. Uma palavra de edificação, sim, porque você vai saber um pouco sobre o pecado e a sua consequência, e você também vai compreender um pouco sobre o amor de Deus, sobre o dom de Deus sobre a sua vida. Sendo assim, como eu disse, o nosso tema é o salário do pecado versus o dom gratuito de Deus. Para fundamentar o nosso tema, eu vou fazer a leitura do versículo 23 de Romanos capítulo 6. Versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejamos, irmãos, para introduzir, eu gostaria de dizer que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus ele criou um homem como um ser relacional. Deus ele é relacional. Ele criou o homem para que o homem se relacionasse com ele. Ele criou o homem para que o homem pudesse se relacionar também com o seu próximo. E ele nos criou para que pudéssemos nos relacionarmos com a sua criação de modo geral. No entanto, nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, né, a história bem conhecida lá de Adão e Eva, e nós sabemos que ali a culpa não recai apenas sobre um sujeito histórico, né, o pecado entrou no mundo pela humanidade, não em si a culpa seja de um único homem. Se nós estivéssemos lá, também seríamos aqueles que iriam comer do fruto proibido. Ou seja, a palavra Adão, né, do hebraico ish, significa homem. A palavra Eva, do hebraico Ishá, significa mulher, ou seja, foi a humanidade que ali pecou no Jardim do Éden. Logo, irmãos, da entrada do pecado no mundo, sérias consequências vieram também com este pecado. E aí, então, nós vamos falar num primeiro momento sobre o salário do pecado, certo? Porque a consequência principal na vida do ser humano com o pecado é aquilo que esse texto está chamando de salário do pecado. E o texto está dizendo que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando nós vemos aqui a Bíblia falando, a palavra do Senhor nos dizendo que o pecado tem um salário a oferecer ao homem e este salário é a morte, que morte é essa? Nós podemos pensar essa morte pelo menos em 3 dimensões. Nós podemos pensar a morte enquanto morte física, né? Esta morte seria retirada do espírito do corpo, e aqui eu não estou falando, né, de tirar um ser de dentro de nós, né, uma alma que é visível, que sai do ser humano como nós vemos nos filmes, como nós vemos nas novelas, mas eu estou falando do fôlego de vida. Esse espírito aqui é o espírito que é nos dito lá no Antigo Testamento, né, que vem da palavra hebraica ruá, ou seja, sopro, é o fôlego de vida. Né? A Bíblia diz que Deus ele criou o homem do pó da terra, né? E aí Deus ele soprou nas suas narinas, e esse sopro que está lá é justamente desta palavra ruá, que significa dizer, né, espírito, certo? Que é justamente esse ar que nós respiramos. Então Deus ele tira do homem este fôlego de vida, isso é a morte física. Mas também o pecado trouxe para o homem uma morte que nós podemos dizer que é a morte espiritual. Qual seria essa morte espiritual? A morte espiritual é o distanciamento de Deus. Né? Quando o homem ele está morto em seus delitos e pecados e por si só ele não consegue reagir, então é a isso que nós chamamos de morte espiritual. E todos nós, irmãos, estávamos nessa condição de mortos espirituais. E só viemos à existência novamente por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, se de repente você que está nos ouvindo, né, se encontra desta maneira, você entende que não tem condições de reagir, há tanto tempo que você tem pensado como eu gostaria de aceitar a Jesus Cristo. Como seria muito bom se neste momento eu estivesse andando com Cristo, mas eu não tenho forças.
né, esse pecado que me seduz é muito mais forte do que o desejo de estar com Jesus, eu não tenho conseguido reagir, é a isso que nós estamos chamando de morte espiritual. É quando o homem ele não consegue reagir e sair da situação de distanciamento de Deus. Mas também nós temos a morte eterna. A morte eterna nada mais é do que o distanciamento, o afastamento agora eterno de Deus. É o que nós chamamos também de condenação eterna. Então o pecado traz esses 3 tipos de morte. A morte física, que é consequência do pecado, a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, mas a pior de todas elas, a morte eterna, que é o afastamento eterno de Deus. Só que você que está ouvindo esta mensagem, esteja talvez pensando neste momento, será que eu vou para esta morte eterna? Eu estou na morte espiritual, será que eu não vou conseguir sair dela e vou entrar no campo da morte eterna? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu disse a você que o salário do pecado, ele é a morte. Mas o texto também nos diz aqui que existe um dom, e esse dom é de Deus. E esse dom é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, em contraponto ao salário do pecado, que é a morte, também morte eterna, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O texto aqui não nos fala de salário do pecado e salário, de Deus. O texto não nos fala aqui de dom do pecado e dom de Deus. O texto nos fala de salário do pecado, certo? Que é a morte, e o texto fala sobre o dom de Deus, que é a vida eterna. Então, se o pecado tem a nos oferecer uma vida de condenação, de morte eterna, de distanciamento eterno de Deus, eu quero dizer que Deus tem algo totalmente contrário, o contrário disso que nós estamos vendo como salário do pecado. O que Deus tem para cada um de nós é a salvação. O que Deus tem para cada um de nós é graça. Sabemos que a salvação, ela é pela graça. Sabemos que é mediante a fé, e essa fé também não vem de nós, é dom de Deus. Então, se de repente você, como eu disse, está aí, imaginando que precisa estar ao lado de Deus, mas até agora não encontrou forças ainda para estar ao lado de Deus, e você não sabe como vai sair desta situação, eu quero dizer a você que você não precisa fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício para adquirir a salvação. A única coisa que você precisa fazer é dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui e eu me coloco diante de Ti, que o Senhor faça a obra em mim, que o Senhor faça a obra completa, e não se preocupe que é o Espírito Santo que vai transformar a sua vida. Porém, eu sempre tenho alertado os irmãos de que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, certo? Não é porque fomos salvos pela graça que agora podemos viver de qualquer maneira. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo talvez estivesse aqui já trazendo um alerta a respeito de um pensamento herético que tinha na época, que é chamada de doutrina antinomiana. Quem eram esses? Eram pessoas que defendiam, que argumentavam que o crente ele poderia persistir no pecado. Inclusive dizia que era uma maneira da graça ser ainda maior, com base no texto escrito pelo apóstolo Paulo também aqui nessa carta aos Romanos, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles se utilizavam de textos como esse para dizer que se o homem pecasse, a graça de Deus ainda seria maior na vida dele. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. O que a palavra do Senhor nos garante é que somos salvos pela graça, sim, mas que, no entanto, nós temos a obrigação de servirmos a Deus, de praticarmos as boas obras. Vejamos o que nos diz, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vejam só, é pela graça que nós somos salvos, mas no entanto nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Com isso, fica aqui, alerta para nós que já somos membros de uma igreja cristã, que nós temos sim a responsabilidade de servirmos a Deus com o melhor que podemos oferecer, porque Deus nos salvou graciosamente, mas nós temos um compromisso diante dele, e eu já estou fazendo desde o início o desafio para os irmãos para cumprirmos a prioridade da nossa vocação. Mas fica aqui também a palavra, você que recebeu este vídeo por parte de algum amigo, de algum irmão, você que ainda não disse sim para Jesus e que nem sabe como dizer, eu quero dizer a você que o desafio é você deixar que essa graça transformadora invada a sua vida e que você seja transformado pelo Evangelho. E uma vez você transformado pelo Evangelho, você também irá fazer a mesma coisa. Agora você é criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você nunca mais será o mesmo, você será diferente. Você saberá enfrentar uma pandemia com atitudes diferentes, com atitudes de gratidão a Deus, de confiança em Deus. Você saberá enfrentar as lutas da vida com seu coração cheio de alegria, da certeza de que Deus está operando em você e que você já tem mais do que necessário para viver feliz. Então não continue como você está. Lembre-se, onde está abundando o pecado que te dará a morte, poderá superabundar a graça, onde o dom gratuito de Deus para você será a vida eterna. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos da IPI de Belém. Que Deus abençoe a todos os moradores desta cidade, do estado do Pará. Deus vos abençoe em nome de Jesus. E eu sei que nós venceremos toda essa luta em Deus, em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e é aquele que nos guarda. Bom podermos ouvir a palavra do Senhor. Muito bom. Estamos reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor e ouvir a palavra do Senhor ministrada nesse momento. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Tua palavra que transforma o nosso ser. A Tua palavra que é vida para a nossa vida. A Tua palavra que nos dá vida, nos faz respirar, que alimenta o nosso espírito. Muito obrigado, Senhor. Continua a ministrar aos nossos corações, não só hoje, mas amanhã e sempre, durante toda a nossa vida. Ministra o Senhor ao nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, queria hoje encerrar o nosso culto, o culto de adoração ao nosso Deus, com você, ministrando ao seu irmão a bênção do MISPA. A gente gosta muito de falar isso, na nossa igreja, a gente faz essa saudação entre os irmãos. Então eu queria que você olhasse para o seu irmão, está do seu lado aí, seu marido, seus filhos, e pudesse ministrar na vida dele, dizendo assim: que o Senhor nos veja e nos guarde quando estivermos separados uns dos outros. Amém? Abrace seu irmão, deseje uma semana de paz, de alegria na presença do Senhor. A paz do Senhor para todos, um cheiro no coração.